Será que agora é a vez do Brasil? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Ah, a sorte do mundo, segundo um cunhado muito importante que eu tive, era que ele dizia que a sorte do mundo é que quem manda no mundo são os americanos. Será que agora é a vez do Brasil? Né? Quando houve a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial e ajudaram a vencer a Segunda Guerra Mundial, os aliados. Né? O papel americano foi importantíssimo. Na Segunda Guerra Mundial foi muito mais importante. Quem venceu, na verdade, a Segunda Guerra Mundial foram os americanos. Eles transformaram esse país aqui numa fábrica de armamento, de munição, de tudo, né? E foram lá ajudar a Europa, ajudar a Inglaterra, para que a Alemanha, que queria dominar o mundo todo e, na verdade, escravizar o mundo todo, não conseguisse fazer isso. Entendeu? Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o esquadrão que bombardeava a Alemanha à noite, já no finalzinho da Guerra Mundial, 80% das pessoas morriam. A expectativa era que 80% morressem. E mesmo assim, faziam fila aqui nos Estados Unidos para se aliar, para ir lá e lutar contra os alemães. Né? Os americanos, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles fizeram o tal do Plano Marshall, que era o quê? Na época, deram 100 bilhões de dólares para a América, para a Europa, para que a Europa pudesse se refazer, se reconstruir. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa parecia um solo lunar, acabou tudo, destruiu tudo. Não tinha nada, não tinha comida, não tinha estrada, não tinha luz, não tinha nada, acabou, a Europa destruiu. E quem ganhou foi os Estados Unidos. Ele podia muito bem chegar lá e falar, esse país aqui é meu, esse aqui é meu. Ele não tomou nada, ele devolveu tudo para os países. Ele tomou a França, né? Ele entrou lá no dia D, né? Tomou a França e devolveu a França para os franceses. Né? Brigou com a Itália, devolveu a Itália para os italianos. A Inglaterra não foi tomada, mas enfim. E ao contrário disso, o Stalin, né? Que vinha vindo da Europa, com a ajuda dos americanos, né? Porque os alemães tinham atacado eles lá na Operação Barbarossa, e iam tomar tudo. E os americanos pensaram, poxa, se a Rússia for tomada, o Hitler vai ficar muito forte, não podemos fazer isso. Então, mesmo os Estados Unidos não gostando muito da Rússia, eles eram inimigos naturais, ele resolveu ajudar a Rússia para que a Rússia não fosse tomada pelo Hitler. E aí, quando ela veio tomando tudo de volta, veio tomando os países todos de volta, ela tomou os países, mas ela ficou com os países para ela. Agora vocês vão ter que ser comunista. Agora o presidente de vocês vai ter que ser meu amigo. Se você que é do Brasil, você que é do sul do Brasil, uma parte toda do Brasil, e você vê, por exemplo, os imigrantes que moram aí no Brasil, por exemplo, húngaros, poloneses, né, tchecoslovacos, pergunta para um desses aí, quando foi que ele migrou para o Brasil? Não foi em 45 ou entre 39 e 45, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. A maioria esmagadora, alguns sim, mas a maioria esmagadora não foi nessa época. Foi na década de 50, quando já havia acabado a Segunda Guerra Mundial, e quem estava no comando desses países era o Stalin, era o russo, era o comunismo. E aí eles descobriram que, na verdade, o comunismo era 100 vezes pior do que o Hitler. E aí eles emigraram para o Brasil. Você entendeu? O Stalin fez lá a tal da cortina de ferro, né? Que todos aqueles países são meus, né? E eu vou mandar nisso aqui tudo, certo? No caso você tem Fusca, né? Todo mundo já teve um Fusquinha aí, né? Eu mesmo já tive, né? Quem que nunca teve um Fusca no Brasil? Quem que nunca andou de Mercedes, né? No ônibus, você anda de ônibus Mercedes, não é? Todo mundo já andou. Então vamos lá. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, metade da Alemanha ficou para os aliados, ficou para os americanos, e a outra metade ficou para a Rússia, certo? Os americanos queriam reconstruir a Alemanha, porque sabia que a Alemanha era um país muito importante. Hoje você vai na Europa e quem manda na Europa é a Alemanha. A Alemanha que manda naquilo ali. Era a Alemanha e a Inglaterra, mas mais a Alemanha. Tanto é que a Alemanha agora está quebrando lá e a Europa vai quebrar, porque quem manda ali na Europa financeiramente tudo é a Alemanha. E
o americano já sabia disso, não queria que a Alemanha quebrasse. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eu falei assim, nós éramos inimigos até ontem, agora hoje eu sou seu amigo, eu quero fazer com que você cresça de novo. Uma das coisas que eles fizeram foi deixar metade da Alemanha com eles, com os americanos, e fizeram questão de que as fábricas ficassem do lado americano, do lado capitalista. Então a Volkswagen, que o nome chama Volkswagen, é o carro do povo. Volkswagen. Volks é povo, né? Wagen é carro. O Hitler disse que ia fazer um carro para cada alemão, certo? Mas ele fez, na verdade ele queria fazer, se preparar para a guerra. Todo mundo sabe que um Fusquinha pode ser você pode pôr qualquer coisa em cima daquele chassi, certo? Então ele fez esse carro já, não era com a intenção de ajudar o povo, mas sim com a intenção de fazer a guerra. Até aí tá bom. E ele vendeu muitos carros para os alemães, mas ele não entregou os carros. Então a fábrica, na verdade, não decolou. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, existe uma história que diz que os americanos, os ingleses, todo mundo ali na Alemanha destruída, e a fábrica da Volkswagen estava toda destruída, mas tinha fábrica lá ainda, muito destruída, mas tinha, e tinham vários Fusquinhas lá, que sobraram, que não conseguiram destruir, e alguém pegou um Fusquinha daquele e trouxe para os generais, para aquele povo, e falou assim, nós temos esses carros aqui para vocês andarem por aqui, porque imagina, era um lugar todo destroçado, todo ferrado, né, difícil de andar, e um Fusquinha é perfeito, né, o Fusquinha é ótimo para esse tipo de coisa, e o pessoal olhou o Fusquinha, os americanos falaram, esse carro é legal, muito bom esse carro. E a gente precisa fazer com que a Alemanha cresça de novo. Qual é a melhor forma de fazer crescer? É emprego, é indústria. Vamos fazer essa indústria melhorar. Me fala mais desse Fusquinha. E aí foi onde os americanos investiram muito dinheiro na Volkswagen, na Alemanha de um modo geral, inclusive na Volkswagen, para fazer, e a Mercedes também, para fazer com que a empresa crescesse e pudesse gerar muitos empregos. E com isso a Alemanha começasse a crescer de novo. Para ter certeza disso que isso ia acontecer, se você olhar na história, você vai ver que nessa época o CEO, ou seja, o presidente lá da Volkswagen, era um cara alinhado com os americanos. Eles queriam ter certeza que era um cara capitalista, que não era um nazista, certo? E aí colocaram um presidente que era assim, eu não sei se ele era americano ou era muito ligado com os americanos. Para quê? Para fazer a ideia do capitalismo e fazer a Volkswagen crescer. Então você anda de Fusquinha hoje, você anda de Mercedes hoje por causa dos americanos. Senão a Volkswagen não existiria. Você entendeu? Os americanos transformaram o país inteiro numa fábrica de armas, fábrica de tudo, para poder vencer a Segunda Guerra Mundial. Você entendeu? Hollywood, né, que seria a nossa versão da Globo, né? O Hollywood, você pode ver os filmes aí, promovia shows, eventos, para ajudar na causa da guerra. As artistas iam até o campo de guerra para cantar para os soldados, entendeu? Eles vestiram a camisa. Existe um ditado que diz que se você... que vocês não moram aqui, vocês não têm como saber. Infelizmente, vocês têm que acreditar no que eu digo. Existe um ditado que diz assim, você pode viver no Japão 50 anos, você nunca vai ser japonês. Você pode viver 30 anos na França, você nunca vai ser um francês. Você pode viver 40 anos na Alemanha, você nunca vai ser um alemão. Mas você vive 5 anos aqui na América, você já é americano. Existem histórias de que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles mandaram, tinham muitos prisioneiros de guerra. E eles mandaram muitos aqui para os Estados Unidos para trabalhar nas fazendas. Os alemães vieram para os Estados Unidos para trabalhar na fazenda, assim, quase como que escravo. Ele é um prisioneiro de guerra. Você entendeu? Devia ter aqui salário mínimo, comida mínima, tudo mínimo. Mas aí os americanos tratavam eles bem, e quando acabou tudo, que falou assim, olha, sabe o que, agora você pode voltar para a Alemanha, muitos deles não queriam ficar nos Estados Unidos, porque gostaram dos Estados Unidos. Ou seja, você vive aqui uns anos e você se torna um americano.
Quando acabou a Segunda Guerra, vamos falar alguns países que, que, que são o que são hoje por causa dos americanos. Vou falar só de alguns. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Japão também estava ferrado, né? Aliás, os Estados Unidos soltou a bomba lá, né? Porque ele achou que ia ser muito mais barato, muito mais rápido, ia morrer muito menos gente se ele soltasse uma bomba lá do que ele tomar o Japão inteirinho, porque o japonês não se rendia por causa da honra. O imperador falou, não, a gente morre, mas não se rende. Você entendeu? Então morreu muito menos gente com a bomba atômica do que se ele continuasse a guerra. Aliás, no Brasil de morte violenta no Brasil, morre mais ou menos o que matou na bomba de Hiroshima naquele dia, morre por ano no Brasil só de morte violenta. E o Brasil não faz nada. Então, quando acabou a guerra, o Japão também estava destroçado. E o americano sempre foi contra o comunismo. Sempre foi contra o comunismo, que é o que ele está indo agora contra no Brasil. E ele falou assim, se a gente deixar o Japão pobre aqui, porque o comunismo, onde que ele entra? Ele entra na pobreza. É por isso que o Lula deixa todo mundo pobre. Por isso que ele quer quebrar o Brasil. Porque você pobre é muito mais fácil ser dominado. É muito mais fácil dominar um pobre do que um rico. Você entendeu? Então ele quer transformar todo mundo em pobre. Vamos igualar todo mundo pobre. Olha a Venezuela, tá todo mundo igual, todo mundo pobre. Olha a Coreia do Norte, todo mundo pobre. Olha a Cuba, todo mundo pobre. É isso que ele quer. E o americano sabe disso. Então o americano ficou assim, não podemos deixar os caras tomar o Japão. E aí o americano começou a investir no Japão. Quem é mais velho sabe que antigamente tudo que era japonês era uma porcaria, não prestava. Não tinha Toyota, não tinha Honda, não tinha essas coisas. Tudo que era japonês não prestava. E o americano começou a investir muito no Japão para que o Japão melhorasse. E o Japão deu assim um boom. Um boom. E a economia do Japão acho que chegou aí, acho que segunda ou terceira maior do mundo, uma coisa assim. Por quê? Porque o americano investiu no japonês. Você não anda de Kia? Você não anda de Hyundai? Você não tem televisão LG? Você não tem grana para comprar um Apple? Então seu telefone é um Samsung? Todas essas marcas são coreanas, da Coreia do Sul. A Coreia era a Coreia do Norte, que é comunista, queria tomar a Coreia toda. Na verdade era uma Coreia só, né? Queria transformar tudo aquilo em comunismo. E o americano falou assim, não vou deixar transformar em comunismo, porque comunismo não é bom. Então o que os Estados Unidos fez? Só tinha 1% de Coreia livre ainda. O resto tudo já era comunista, ajudado pelos russos. Você entendeu? A transformar em comunismo. O americano tomou aquele 1% que tinha e conseguiu empurrar a Coreia do Norte para o norte. E quando chegou ali na metade da Coreia, eles pararam a guerra. E está até hoje. Então, foi os Estados Unidos que não deixou a Coreia do Norte tomar a Coreia do Sul. E aí hoje, você tem LG, você tem Samsung, você tem Hyundai, você tem Kia e várias outras marcas. Se você vai na Coreia do Sul hoje, assim, os caras vivem super bem. É um país super rico, muito rico. Eles vivem super bem. Em contrapartida, a Coreia do Norte é fome, miséria. Então, essas coisas todas você tem porque o americano não deixou. César, vamos falar da Guerra do Vietnã. Eu duvido que você saiba o que é a Guerra do Vietnã. Eu tenho certeza que o seu professorzinho de esquerda, imbecil de esquerda, não falou essas coisas para você, não. Também, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Rússia também queria tomar o Vietnã tudo e transformar aquilo em comunismo. E o americano falou assim, não vamos deixar não, porque a gente não gosta de comunismo. Vamos se interferir. E aí, o que aconteceu? Aquilo, na verdade, era uma guerra civil também. Era uma guerra do norte contra o sul, onde um era capitalista e o outro era comunista. E a Rússia começou a ajudar o comunista para o comunista tomar o capitalista. O americano foi lá, tomou as dores junto com a França. Você entendeu? A história é um pouco mais complicada. E aí o americano falou assim, não vamos deixar o Vietnã se tornar em comunismo. E aí começou a lutar contra, na verdade, a Rússia. Então aquilo não era uma guerra
a da América contra o Vietnã. Era uma guerra do Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte, onde os Estados Unidos estava ajudando uma das partes. Só que aí apareceu a televisão, que é a invenção americana, naquela época, e os próprios russos começaram a mandar para os Estados Unidos, para o povo americano. Foi a primeira guerra televisionada, certo? E começaram a mandar para a televisão dos Estados Unidos, e o povo americano começou a ver a barbaridade que era, porque uma guerra é barbaridade. E aí os americanos disseram, mas espera aí, nós estamos brigando aí por quê? Essa guerra não é nossa. A gente está querendo fazer um favor para esses caras de não deixar eles se tornarem comunistas. E os nossos filhos tudo morrendo aí com napalm, tudo morrendo queimado. Não, sabe o que? Para com essa merda. E aí os Estados Unidos saiu da guerra. Perdeu a guerra. Não foi o que aconteceu na Coreia. Na Coreia ele ganhou. Entendeu? E hoje em dia, se você vai lá no Vietnã, é comunismo. E eles vivem ali. Quando acabou, então, a ideia dos Estados Unidos era que aqueles caras não fossem comunistas. Porque o comunismo, todo lugar que o comunismo põe a mão, onde o comunismo pisa, não nasce grama mais, amigo. Já era. Você entendeu? Vamos voltar para a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que a Europa estava toda destroçada, a América resolveu fazer o Plano Marshall, que eu acabei de falar agora. Que na época ela deu, se eu não me engano, 100 bilhões de dólares para que os países crescessem de novo e não ficassem pobres, ou seja, não ficassem suscetíveis à Rússia ir lá e tomar a Europa toda. Então o americano falou assim, como que eu vou ajudar? Com dinheiro. E além do mais, os Estados Unidos queria que a Europa fosse rica para poder fazer negócio com ele. Os Estados Unidos queria poder vender as coisas para eles, queria poder comprar as coisas deles, que é o que acontece hoje em dia. Se aquilo tudo fosse comunismo, era tudo pobre. Como é? Ia comprar o quê? Fazer o quê? A Europa podia ser pobre. Então, foi criado o espaço Schengen, né? Além do Plano Marshall, foi criado o espaço Schengen, que você vive na Europa e hoje em dia você sabe que era o quê? A Europa brigava demais, arrumava confusão demais, a Europa sempre está brigando, e os Estados Unidos falaram assim, gente, vocês precisam parar de brigar, vocês precisam viver em paz. Aí foi os Estados Unidos, e não a Europa, foi os Estados Unidos que criou o espaço Schengen. O que é o espaço Schengen? Todos aqueles principais países da Europa, na época, né, os principais países da Europa, fizeram ali um mercado comum, onde você podia comprar, vender, não precisa passaporte para entrar, ou seja, é quase como que uma comunidade. Então, dessa maneira, agora a Alemanha, que sempre estava brigando com todo mundo, ia olhar para a Inglaterra e olhar para a França como um parceiro, e não como um outro país inimigo. E com isso, parar de brigar. E deu certo. Parar de brigar. Você entendeu? Então, quem criou isso aí foi os Estados Unidos. E a OTAN, a mesma coisa. O que é essa guerra da Ucrânia com a Rússia? O que é isso aí? O que é essa guerra? Essa guerra é o seguinte, é a Ucrânia, que se você não sabe, é o maior país da Europa, em quantidade de terra, em tamanho, é a maior, que ela quer entrar para a OTAN. O que é a OTAN, César? Que eu ouço falar dessa OTAN. OTAN é o NATO, né, que se falando. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial também, o americano pegou e falou assim, o problema sempre foi a Rússia. A Rússia que é o câncer do mundo, é a Rússia. A Rússia é o comunismo, é a casa do comunismo, é o câncer do mundo, certo? Então o americano falou assim, vamos fazer um timinho aqui, vamos pegar todos os países aqui, se reunir e vamos falar para a Rússia, vamos criar a OTAN. Então, ó, se você mexer com um, todos os outros vão atacar. Ou seja, mexeu com um, mexeu com todo mundo, inclusive com os Estados Unidos. Quando acabou a Segunda Guerra, a Europa estava muito pobre, não tinha exército, não tinha dinheiro, os caras não tinham dinheiro nem para comer. Então, os Estados Unidos está do lado deles, os Estados Unidos era a maior potência, porque quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos era a maior potência, então o europeu falou, pô, esse negócio tá bom, que o americano vai estar do nosso lado, protegendo a gente. Por outro lado, é claro, o americano também tá dominando ali, ele tem poder ali, isso para ele é bom também. Ué, mas qual o problema? A OTAN não ataca ninguém, ela só se defende. Então, a OTAN é isso, a OTAN é um tratado entre todos aqueles países ali que fala assim, ó, mexeu com todo mundo. Só que no começo eram acho que 12, 13 países. Hoje, se eu não me engano, são 32. Porque todo mundo quer entrar para a OTAN, fazer parte do timinho. E o último país que quer entrar, mas não consegue, é a Ucrânia.
Por quê? Porque a Ucrânia faz divisa com a Rússia. E todos os países que fazem parte da OTAN têm armamento americano para se proteger da Rússia. Tem bomba atômica, tem todas essas coisas. E a Rússia não quer, porque a Rússia sabe que agora eu vou ter uma bomba aqui. Os caras fazem fronteira comigo, eles vão colocar um canhão aqui na minha janela para me atacar. Então a Rússia não quer deixar a Ucrânia entrar para a OTAN de jeito nenhum. Então essa guerra é isso aí. Entendeu? Já o Stalin, né? Quando, como eu te falei, por exemplo, falando ainda da Ucrânia, se você procura aí, Holodomor, né? O russo considera a Ucrânia pessoas de segunda categoria. E uma determinada época aí, há uns anos, na época da guerra, um pouquinho antes da guerra, se eu não me engano, eles fecharam a Ucrânia e deixaram todo mundo morrer. Foram lá, tomaram todo o grão, todas as coisas das fazendas e deixaram eles literalmente morrer de fome. Velhos, mulheres, crianças. Entendeu? Então, os Estados Unidos fez isso para quê? Para que a Europa vivesse em paz. Para que as pessoas vivessem bem. Para que as pessoas tivessem dinheiro para poder comprar as coisas, inclusive dos Estados Unidos. Qual o problema disso? Então, o americano sempre promoveu a paz. Você entendeu? Se você olhar, né, por exemplo, o movimento feminista, ele é americano. A ONU é americana. Se você falar em direitos humanos, é americano. Se você falar em internet, né? Então, falar aí agora que talvez o americano corte a internet, o Brasil vai se ferrar. Você não paga pela internet. A internet é americana. O cartão de crédito é americano. Essa ideia do globalismo que a gente tem hoje, antigamente as pessoas viviam nos seus países, tudo ali, separado. O mundo não era essa coisa grande que é hoje em dia, uma fazendona que é hoje em dia. Essa ideia, quem passou foi os americanos. Os americanos que fizeram essa interação entre todos os países do mundo para poder comprar e vender um do outro. Porque o que acontece? O Brasil é muito bom em fazer comida, mas não sabe fazer foguete. Então fazer o seguinte, eu vou vender o que eu sei, que é comida, e eu compro de você o que você sabe fazer e eu preciso, que é foguete. Então a gente ganha dinheiro com isso, com dinheiro todo mundo vive bem e o mundo vai para frente. Né? Existe sempre aquela briga de quem inventou o avião. Né? A gente acha que é o Santos Dumont e eles dizem que aqui com os irmãos Wright. Eu não vou entrar nesse coisa, mas os americanos se dizem os inventores do avião. Eu não sei se inventaram do avião, mas eles popularizaram o avião para que as pessoas pudessem voar. Hoje em dia você vem aqui para os Estados Unidos, você vai para a Europa, então é tudo de Boeing. Você tem também lá a Airbus, que é uma empresa americana, mas a maioria é Boeing. O Boeing domina. É por causa de um americano. Quando eles fizeram o 747, o Jumbo, né, que em 1966 foi feito aqui em Washington, no estado de Washington, em Seattle, eles queriam um avião que fosse grande o suficiente para colocar um monte de gente dentro, para que pudesse ser barato, para as pessoas poderem viajar. E é o que aconteceu. Hoje em dia você pega um avião, vai para lá, é tudo por causa dos americanos. Você entendeu? Os americanos sempre levaram em consideração a propriedade privada, o direito das pessoas. Você entendeu? Agora, e a China? Né? Vocês falam da China. Não, que a China vai dominar. Como é que vai dominar porra nenhuma, coitada da China? Entendeu? A China é comunista, amigão. Lá não tem propriedade privada. Você compra uma casa lá, quando você morrer, volta pro governo. Não tem direitos humanos. Tenta levar uma Bíblia lá para você ver o que acontece. Você vai preso. Eles têm milhões de presos políticos na cadeia. Eu estava vendo uma reportagem dizendo sobre o turismo de órgãos. Você precisa de uma córnea, você precisa de um coração, de alguma coisa. Você vai lá para a China, os caras arrumam para você rapidinho, uma semana. E por aqui pelo mundo você fica anos para conseguir. Por quê? Eles arrancam isso do cara vivo. Tem os prisioneiros lá, o cara vai lá, sua córnea serve pro fulano. Perdeu, mané. Claro que você vai morrer, né? É esse país aí que tem brasileiro imbecil
torcendo para dominar. Eles têm internet? Tem, mas a internet não vai para o mundo todo. A internet é só deles ali. Se você quiser, você tem que usar um VPN, que é contra a lei. Se for pego, você entendeu? Então, a China está aí dominando o mundo. Uma das maneiras que ela está dominando o mundo é como? Emprestando dinheiro para país pobre e corrupto. Então, vamos pensar no Brasil. Vamos pensar, vamos falar de Lula. Quer ver, Você imagina que a China chega aqui e fala assim: ô Lula, você quer fazer um porto ali no Paranaguá ali? Mas pensa no Porto Grande. Vamos fazer assim o maior porto do mundo, assim, enorme, que é o que ela está fazendo por aí. E aí o Lula fala assim: claro que eu quero fazer. Então, quanto vai custar? Vai custar 10 bilhões de dólares. Faz o seguinte, eu vou te emprestar 20 bilhões. Tá bom? E a gente vai fazer um contrato que é secreto. O povo não pode saber desse contrato. Entendeu? Você imagina? Se o Lula não vai abraçar um negócio desse aí. Ele empresta dinheiro para quem é corrupto. E ele sabe que o Brasil não vai pagar aquilo ali. Porque é muito dinheiro que ele vai emprestar. E aí no contrato diz: se você não pagar, o porto é meu. Ele está fazendo isso em vários lugares. E está dando certo. O país perde o porto, perde o lugar. E agora ele tem um porto ali dentro do Brasil que é dele. Você entendeu? Então, eu acho engraçado, né, que você vê a pessoa no Brasil, né, na internet, que é americana. A internet é americana, quem vendeu foi os americanos. Tanto é que se você for ligar para o Brasil, para aqui para os Estados Unidos, é 1, né? O Brasil é 55, né? Eu vejo na internet que é americana, usando um sistema operacional lá, o iOS, ou então o Android, que é americano, né? Numa rede social americana, no WhatsApp, no Facebook, que é americano, né? Pedindo boicote para os americanos. Vamos boicotar os americanos. Tu é burro, minha mãe. Você entendeu? O que o Trump está fazendo agora é uma vergonha. O que ele está fazendo é o que os Estados Unidos sempre fez. Fez com a Coreia, fez com o Japão, fez com a Europa. Que é o quê? Vendo se o país vai para frente, protegendo o país do comunismo. É isso que ele está fazendo. Ele não quer o Brasil comunista, porque ele sabe que ele vai perder o Brasil. Agora, quem tinha que fazer isso era a gente. No dia que o cara do Supremo agora foi sancionado com a lei Magnitsky, o Brasil tinha que ter parado e falado: tira esse cara daí agora. Mas não faz nada. Então o americano vai ter que cada vez fazer mais, fuder mais, para ver se a água bate na bunda dos brasileiros e os brasileiros fazem alguma coisa. Já era para ter todo mundo parado e falar assim: não, esse cara tem que sair daí, já. Cadê os caras, os senadores, os deputados, o exército? Por que o exército não faz nada? Então o americano não está fazendo o que a gente devia fazer. Mas vai por mim, ele está fazendo pelo nosso bem. Você entendeu? Como, de novo, a sorte do mundo é que quem manda neles são os americanos. Você entendeu? Não aposte contra os americanos. Você vai se dar mal. Você vê um cara ganhar a Olimpíada em primeiro lugar, ou na verdade é uma maratona, vamos falar uma maratona. Você vê um cara ganhando a maratona lá em primeiro lugar, ele não ganha aquilo ali à toa. É difícil chegar em primeiro lugar, é muito treino, é muita coisa. Os americanos são os primeiros do mundo, não é à toa, eles não entram para perder. Essa ali, Magnitsky, se você for pesquisar aí, isso aí, é muito bem feito. O americano não entra para perder, eles não são bobos, eles não perdem nada. Não aposte contra os americanos. E lembre-se, o que está tentando fazer o americano está tentando fazer pelo Brasil o que o próprio brasileiro devia fazer e infelizmente não faz. God bless America. E quando você pegar o seu Samsungzinho, quando você entrar no seu Fusca, na sua Mercedes, lembra, você está fazendo isso porque um americano brigou para que isso pudesse ser feito. Hasta la vista, baby.